Fala, gente! Show de bola! Mais uma aula em equações diferenciais ordinárias, beleza? Bom, e como você já deve estar enxergando aí em tela, dando continuidade até onde foi o nobre professor Fábio Cruz, este que vos fala, Antônio Márcio, então aqui continua a tratar do tópico EDO de segunda ordem, beleza? Muito bem, conforme o professor Fábio me comunicou, me contatou, ele parou exatamente anterior a este tópico, ou até chegou a pincelar assim, mas muito breve, mas foi ou anterior a esse tópico, ou já iniciando ele, então, por bem, é salutar iniciar por tal assunto, beleza? Então, gente, depois que vocês já passaram pela EDO de primeira ordem, tá? Para a EDO de segunda ordem, a coisa cresce um pouquinho, ganha um pouco de volume, mas se entenderam bem a EDO de primeira ordem, não haverá tanta dificuldade ou quase nenhuma para entender aqui também a EDO de segunda ordem. Então, veja, conforme aqui vocês notam na marcação 1, eu trago-lhes, ok? Uma expressão, note a igualdade, portanto, equação, primeiro membro antes da igualdade, segundo membro após a igualdade. Nesta equação, nós vemos que y, a derivada de primeira ordem de y e a derivada de segunda ordem de y constituem as variáveis desta equação, beleza? Enquanto os coeficientes p de x, q de x, r de x e g de x indicam para a gente funções em torno da variável x de domínio. Então, cada carinha desse, o g, o r, o q e o p, são funções de uma variável real x. Beleza? Essa expressão, gente, da forma que está posta aqui, é o que a gente chama de EDO de segunda ordem, em que os coeficientes dela são funções em torno da variável x, com um detalhe muito importante aqui, que é o fato de serem funções contínuas, ok? Então, se são funções contínuas, eu não terei buracos de descontinuidade no domínio da função. Beleza? Ótimo. Uma vez que a gente coloca a expressão, o modelo algébrico, tá, de um EDO de segunda ordem para vocês, nos interessa, após essa definição, estudar alguns casos. Tá? Inicialmente, vocês verão comigo aqui o caso em que nós temos uma EDO de segunda ordem, beleza? Especificamente, trazendo a nossa função g de x, que aparece aqui no modelo, como uma função identicamente nula. Ela é igual a zero, tá? Para qualquer x que eu tome aqui em g, ao aplicar g, eu tenho uma resposta sempre nula. Então, você já vê aí logo de cara uma similaridade com o estudo progressivo da EDO de primeira ordem, tá? Aqui na EDO de segunda ordem, a gente começa estudando os casos em que essa expressão algébrica ela está igualada a zero. E uma vez que ela esteja igualada a zero, nós vamos dizer que essa EDO de segunda ordem ela é homogênea, ok? E por que dizemos que ela é linear? Simples, né? Porque os expoentes de cada uma das variáveis é sempre expoente 1, tá? Então, lembre que o d ao quadrado de y em relação a dx ao quadrado, esse carinha aqui todinho, quem é que ele representa para a gente, tá? Em outra escrita possível, esse é o y, duas linhas. Quem é o dy com relação a dx? Esse é o y', tá? Lembre que numa equação diferencial, a solução de uma equação diferencial é uma função, no caso da primeira ordem. Tá? Aqui no caso da segunda ordem, você vai ver que a solução de uma equação diferencial de segunda ordem, a partir de uma certa estrutura que ela apresente, será uma combinação linear de funções. Então, eu tenho mais de uma função como solução aqui. Daqui a pouco a gente chega lá falando sobre isso, beleza? Então, se é linear, cada variável da equação admite apenas expoente 1, tá? Nunca abaixo disso, até porque se eu pegar o inteiro, o primeiro inteiro abaixo de 1, eu teria, por exemplo, y elevado a zero, e isso é o próprio 1.
tá? Então, eu não teria mais a variável y, na verdade, seria uma constante 1. O mesmo acontecendo se fosse o y' elevado a zero, tá? Ou se eu tivesse o y duas linhas elevado a zero, tá? Todos aqui, ó, batendo em 1. Então, em um caso ou outro, para cada uma dessas variáveis, se fosse elevado a zero, então eu teria só uma constante, beleza? Vou apagar aqui rapidinho. Então, não se esqueça disso que vocês devem ter visto com o professor Fábio, tá? Em EDO de primeira ordem, o que significa falar de a equação ser linear, beleza? E aí dá para fazer aquela palhinha, né, com a função afim, por exemplo, a função f aplicada a x, que tem a expressão algébrica dada por ax mais b, é um polinômio do primeiro grau. O grau do polinômio eu pego na variável como maior expoente desta variável, tá? Então, esse expoente aqui é 1, tá? Primeiro grau. A linearidade ocorre exatamente porque na variável eu tenho expoente unicamente 1. E aí, o caso em que esse b não aparece, ele é nulo, e ficamos com a função f aplicada a x igual a apenas ax, eu tenho estritamente uma função linear, claro, com esse azinho aqui não nulo. Mesmo porque se azinho fosse zero aqui, anularia o x e eu teria a função constante apenas também nula. Beleza? Então, já guarda esse iniciozinho que é muito importante. Vocês têm que saber identificar uma EDO de segunda ordem. Beleza? Então, se eu fosse reescrever aqui com a simbologia de derivada em termos de linha, duas linhas, como ficaria? Eu vou colocar, eu já escrevi aqui, mas vou colocar novamente, tá? Nós teríamos o p de x, que multiplica y duas linhas, mais q de x, que multiplica o y', mais r de x, que multiplica y, e tudo isso igualado à função g de x. Beleza? Então, se fôssemos escrever com a simbologia de derivada usando linha para a primeira derivada, duas linhas para a segunda derivada, teríamos esta escrita aqui. Beleza? Recorde-se, se o termo funcional que vem depois da igualdade for zero, vou colocar ele aqui, ó. Se ele for zero, o nosso g de x for zero, então eu tenho uma dita equação diferencial de segunda ordem homogênea. O expoente de cada variável, lembra que a variável aqui é função e suas derivadas, se o expoente é igual a 1 sempre, eu tenho o caso de equação linear. Então, equação diferencial linear de segunda ordem e homogênea quando o que vier depois da igualdade for zero. Repito, os primeiros momentos de estudos sobre DEL de segunda ordem, eles vão recair para a gente sobre aqueles casos em que o que vem depois da igualdade é zero. Tá? Então, tem uma expressão com a função y em suas derivadas, primeira e segunda, com respectivos coeficientes, tudo isso igual a zero, tem um caso de equação homogênea. Beleza? Ah, professor, e P de x, Q de x, R de x? O que eles vão representar para a gente em certos momentos do nosso estudo sobre o DEL de segunda ordem? Vamos ver mais para frente que nosso foco será, inclusive, nessa apresentação inicial da aula, em que P de x, Q de x e R de x sejam funções constantes. Tá? Então, P de x igual a um Azinho, Q de x igual a um Bzinho, R de x igual a um Czinho, Azinho, Bzinho e Czinho, quaisquer constantes reais, não podendo a primeira, P de x, ser zero. Porque se ela for zero, vai zerar o y duas linhas e eu não teria mais EDO de segunda ordem. Beleza? Então vamos avançar. Então, esse segundo slide aqui, basicamente, ele vai repetir alguns pontos que eu comentei na abertura desta aula, tá? Então, ó, observando o que o texto nos traz, a forma de uma equação diferencial linear homogênea de segunda ordem é aquela em que nossa expressão de equação diferencial de segunda ordem, ela está posta sempre igual a zero. Ela é homogênea igual a zero, ok? Agora, por outro lado, vá pegando aí os conceitos iniciais, se aquele carinha nosso, g de x, aquele termo funcional depois da igualdade, ele não for nulo, não for a função identicamente nula, beleza? O que significa dizer que eu tenho uma equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea. Show de bola. Avançando mais um pouquinho, essa parte aqui inicial é mais tranquila.
os conceitos teóricos iniciais. E eu penso que daqui para frente a coisa começa a ficar bem divertida. Como vocês viram, né, EDO é uma disciplina que tem aplicações incríveis, né, à realidade. Muito bem. Iniciando o próximo slide, nós temos um teorema. Mas veja, antes de falar do teorema, deixa eu trocar aqui a cor do meu piloto, voltar para verde. Antes de entrar no teorema, vamos a uma exposição anterior a ele, a tentar colocar os pontos nos is e então construir esse teorema que está marcado aqui com o número 3. Beleza? Veja só. Quando você consegue verificar, atenção, que não é EDO de segunda ordem, vamos colocar aqui, por exemplo, P de x, y duas linhas, mais Q de x, y' mais R de x vezes y, tudo isso igual a nosso G de x. Lembrando, quando o G de x for nulo, eu estou no caso homogêneo, beleza? E veja o que esse slide traz. Ó. Quando a gente está buscando resolver equações que são lineares homogêneas, eu digo, opa! Então quer dizer que esse meu G de x eu só posso vir aqui, ó, do modelo que eu já conheço, eu posso vir aqui e já colocar igual a zero. Eu estou discutindo um caso em que eu tenho uma equação linear que é diferencial homogênea. Pronto. Quando a gente está buscando então, estudar essas equações, já sei o que é homogêneo, então já vai e substitui, o que primeiro devemos verificar é que, conhecendo duas soluções, y1, observa comigo aqui, ó, e y2, então, atenção, a combinação linear, que eu vou chamar de y1 com y2, lembre de geometria analítica, lembre de álgebra linear, tá? Também é uma solução para esta equação. O que é muito fácil de demonstrar, gente. Porque vamos parar e pensar. Primeiro, se eu estou no EDO de segunda ordem, é natural que eu tenha duas soluções. Estou em EDO de segunda ordem, eu vou ter aqui duas funções que vão cumprir com a satisfação dessa igualdade. Isto é, eu pego uma função y, derivo uma vez, derivo duas vezes, substituo na equação, faço a soma, deu zero, essa função que eu acabei de escrever é uma solução. Peguei um outro y, uma outra função y, que ele chamou, por exemplo, y1, y2. Derivo uma vez, derivo duas. Substituo na equação, somei, satisfez a igualdade, deu zero, no caso que estamos em equação homogênea, deu zero. Beleza, então achei outra solução. E aí, o que esse slide já traz para a gente é o seguinte, você vai achar sempre duas soluções, ok? Dois y's, duas funções que representam solução para a EDO. E a solução geral dessa EDO, uma família de soluções, será tal qual você toma uma função y, que é exatamente a soma das duas funções iniciais, que você já viu, que são soluções para EDO de segunda ordem, multiplicadas por constantes reais quaisquer, C1 e C2. Beleza, gente? E é interessante dizer isso porque se você pegar C1, Y1 mais C2, Y2, substitui na sua EDO de segunda ordem. Primeiro em Y, depois deriva, coloca a primeira derivada, substitui, deriva duas vezes, coloca também, substitui, você vê que satisfaz a equação tranquilamente. E ao longo desta aula, inclusive, em alguns momentos eu vou mostrar isso para vocês, vou demonstrar, tá? E aí, observando esse preâmbulo, nós chegamos a um teorema. Se y1 de x e y2 de x são ambas soluções da equação linear homogênea número 2, que estava acima, que é esta aqui ao lado, beleza? Ó, coisa linda. O que vai acontecer? E, além disso, C1 e C2 são constantes, como eu falei, quaisquer reais, então a função y, que aqui ele abreviou apenas como y, mas claro, é uma função que é função dx, beleza? Y de x será a combinação. Que combinação é essa? Linear de y1 com y2. Então, o y, repito, é a soma de uma combinação entre uma função que já é solução da EDO de segunda ordem e a outra. Tá? Lembre do que é combinação linear. Eu pego uma constante real, multiplico por um primeiro termo, que está em combinação linear com o outro, então eu somo com outra constante real multiplicada por este segundo termo. Beleza? E aí nos garante que esse y, tomado como a combinação linear de y1 com y2, é uma solução desta equação aqui ao lado. Estou passando meu pincel, meu cursor. Beleza? Lembre, isso para uma EDO de segunda ordem que é homogênea.
Está igual lá a zero. Toda a expressão funcional da EDO igualada a zero. E conforme eu expliquei, tá? Se eu tenho um cara que é solução, tem outro que é solução, a soma de soluções é uma solução também, tá? O fato de colocar as constantes reais multiplicando cada termo é só para indicar que eu posso ter uma família de soluções, tá? E essa aqui é uma solução geral. Aí naquele problema de valor inicial, problemas de contorno, a gente então vai lá e consegue uma solução particular, beleza? Para um C1, número específico, C2, número específico, aí beleza. Quando não, eu consigo uma solução geral e que vale para qualquer C1, C2 aí, real possível. Beleza? Vamos seguir. Aí, continuando com esse teorema, ele traz aqui para a gente uma observação de extrema importância. Veja, quando você identificou por meio do teorema que tendo duas soluções para um EDO de segunda ordem, duas soluções, e a solução geral é a combinação linear delas duas, isso será verdadeiro, a solução geral é uma combinação linear de duas soluções que são funções, soluções para EDO de segunda ordem, quando essas funções y1 e y2 são LI. Tá? E é fácil perceber isso, porque, de novo, explicando, se fossem LD, então eu teria aqui duas funções que são linearmente dependentes. Então, quando eu fosse escrever y como combinação linear de y1 com y2, na verdade, eu poderia escrever como combinação apenas de um y. Porque, por exemplo, y2, se ele fosse LD, linearmente dependente, com relação a y1, eu poderia escrever y2 como um múltiplo de y1. Ou o contrário, y1 como um múltiplo de y2. Tá? E no final teria só um y1 ou só um y2. Não seria a combinação de duas soluções. Então, ele põe essa observação para a gente que é necessário que y1 e y2, enquanto soluções de um EDO de segunda ordem homogênea, é necessário que ambos sejam LI, ok? Que eu não possa escrever um como múltiplo do outro. E logo abaixo, nós temos um exemplo para isso. Tá? O que é que isso significa? Que nem y1, nem y2 são múltiplos por constantes um do outro. Isso significa ser LI. Beleza? O caso contrário eu expliquei para vocês aqui em cima quando é o LD. E ele mostra aqui. Se eu pegar, por exemplo, uma função y1, f de x y1, como um x ao quadrado. Tá? E o y2... ele viesse como o quíntuplo de x ao quadrado. Ora, y e y2 aqui eles estão como múltiplos um do outro. O y2 eu vejo claramente, isso é bem tranquilo de você enxergar. O y2 ele é 5 vezes o y1. Então jamais eu teria aqui um caso de que tanto uma função que chamei de y1 quanto a outra y2 seriam LI. Elas são, na verdade, LD. Dependem uma da outra por um múltiplo. Tá? E não vale. Tá? Quando eu pegar duas soluções para um EDO de segunda ordem homogênea, essas soluções devem ser LI. Se for LD, no fundo eu não consigo escrever como combinação linear de duas, porque uma vai estar em função da outra, então no final vai ficar só uma lá aparecendo, tá? Ou apenas y1 ou apenas y2. Não vai valer. Tá? Aí aqui, para vocês lembrarem, esse aqui é o caso LD. Um caso LD. Beleza? Lembre que essa perspectiva de objetos, de funções ou vetores, matrizes, quaisquer elementos possíveis, matematicamente falando, quando tratados como LI e LD, diz respeito a um tópico que vocês viram em geometria analítica e vetores, bem como viram em álgebra linear. Beleza? Agora, veja um exemplo contrário. Vou pegar aqui o piloto, pegar o verde. Se eu tomar o y1 como o número de Euler elevado a x, isto é, o e elevado a x, função exponencial, e tomar minha y2 como g de x, sendo x, veja, uma função identidade, multiplicada por um exponencial, x vezes e elevado a x. Eu posso afirmar que eles são linearmente independentes. Veja que eu não consigo escrever, por exemplo, o e elevado a x como uma constante multiplicada por x vezes e elevado a x, que dele mesmo. Nem posso pegar, por exemplo, x vezes e elevado a x e escrever como uma constante, um número real, multiplicado por e elevado a x, que dê x vezes e elevado a x. Tá? Então, pegar funções que são LI, nesse padrão de exemplo que eu te mostro, seria você identificar, dada uma função que você escreva, uma outra como sendo um produto
de uma função diferente daquela primeira, vezes aquela primeira. Veja que a primeira é e elevado a x. Na hora que eu pego ela e multiplico por uma outra função, que é x, que é uma função identidade, eu gero a função g, que é x vezes e elevado a x, que de fato será LI com e elevado a x. Não tem como colocar uma em função da outra por uma constante. Claramente isso, porque eu tenho x aparecendo aqui, que é uma variável, não é número. O que não aparece aqui na primeira e elevado a x, tá? E vocês vão perceber, como já devem ter percebido em EDO de primeira ordem, que muitas soluções para a gente, elas vão ter a cara de uma exponencial, tá? Daí a aplicação tamanha de EDO a situações na física, na química, na biologia, pois o número de Euler aparece muito em situações modeladas a partir de problemas estudados na natureza. Beleza? Vamos agora a mais um teoremazinho lindo. E veja que os teoremas aqui eles estão sendo construídos por meio de preâmbulos, tá? Vem uma situação que a gente vai discutindo, chega no teorema, amarra ele e continua explicando e desenvolvendo, tá? Olha esse teorema. Se y1 e y2 forem soluções LI da equação 2 lá em cima, que é a equação diferencial, ordinária, linear, homogênea, ok? Isso em um dado intervalo, naturalmente, lá no domínio da função, eixo x, e p de x nunca for zero, que p de x aqui em cima, não se esqueçam, quem é p de x? O cara que multiplica a segunda derivada de y. Evidentemente que ele não ser zero, p de x não ser zero, nos garante que eu tenho um EDO de segunda ordem. Q de x, R de x até podem ser zero, mas P de x nunca. Porque aí ele não sendo nulo, nunca vai anular aqui o y duas linhas. Então sempre teria a segunda derivada. Beleza? E configurando aí a ordem da EDO. Segunda ordem. Estou na segunda ordem de derivada. Beleza? Então, e P de x nunca for zero, então a solução geral será dada reforçando o que a gente já viu antes, depois de discutir essa questão do L e LD, e fincando, definindo o fato de que, uma vez P de x não sendo nulo, a EDO de segunda ordem se mantém. Estou no caso que a equação é homogênea. Então, a solução geral, mais uma vez, ele reforça para a gente. Um y, como solução geral, é a combinação linear de duas soluções, y1 e y2, de sua EDO de segunda ordem homogênea. Beleza? E como desfecho, vocês já sabem como achar, né? Veja que aqui no meu slide a gente discute que agora eu já sei como obter uma solução geral de uma EDO de segunda ordem que seja homogênea. Todo nosso estudo no momento inicial de EDO de segunda ordem, ele se pauta em EDO homogênea. A expressão toda da equação com as derivadas da segunda ordem igualada a zero. É muito útil o teorema 4. Sim, porque se eu conhecer duas soluções particulares, o y1 e o y2, que sejam LI, é só tomar a combinação linear deles e eu tenho uma solução geral. Aqui, veja que eu trago o termo conheceremos todas as soluções, porque, na verdade, como eu já falei até antes aqui, o que nós vamos ter em y de x é uma família de soluções. Para um C1 que eu tome e um C2, tipo C1 igual a 1, C2 igual a menos 3, eu tenho uma solução particular. Para o C1 igual a 10, o C2 igual a menos π, eu tenho outra solução particular. Aí, falar de todas as soluções aqui é sinônimo de falar solução geral. Beleza, gente? Muito show! Show de bola! Então, depois da construção até agora, já saber como é que você obterá uma solução geral para um EDO de segunda ordem que seja homogênea, vamos aqui ainda trazer mais modificações naquele modelo inicial, tá? Aquele modelo global de um EDO de segunda ordem. Que modificações são essas? Que estruturas são essas que estamos construindo no nosso estudo de EDO de segunda ordem? Lembre, lá naquele modelo inicial, deixa eu voltar para vocês verem, ó. Lá no início, nosso modelo geral de um EDO de segunda ordem, linear, tem coeficientes P de x, Q de x, R de x, G de x. Primeiro estudo que fizemos até aqui, o caso que G de x é uma função identicamente nula. Pronto. Isso acontece quando a EDO é chamada homogênea. Pronto. E eu cheguei a dar uma palhinha que nós íamos também ainda estruturar um caso específico de EDO de segunda ordem em que cada coeficiente deste, P de x, R de x, R de x, P de x, repito, Q de x, R de x, seriam constantes. Tá?
Ah, professor, vai ter caso em que P de x, Q de x, R de x é uma função dx? Vai acontecer isso? Claro, tá? Ao longo do processo de estudo, a gente vai engrossando o caldo. Mas vocês começam primeiro por situações que são mais básicas, mais triviais, para ir avançando. Como foi até aqui com o professor Fábio. Beleza? Então, se lá naquele modelo global a gente faz ainda o ajuste, e que ajuste é esse? Eu quero agora não só trabalhar a busca de solução para uma EDO de segunda ordem homogênea, mas que seja também homogênea e tenha os coeficientes das variáveis como constantes. Olha que lindo. Tá? Meu P de x como A, meu Q de x como um B e meu R de x como um C. Beleza? Veja que está se mantendo a ordem. Eu estou indo até a segunda derivada da minha função y. Lembre que solução de uma equação diferencial ordinária. Solução é uma função. No caso, segunda ordem, são duas funções. E uma vez que eu tenha duas soluções, a combinação linear dessas duas soluções gera a solução geral. Beleza? A família de soluções. Então, pois bem, se naquele modelo que eu já estudei até agora e sei como achar a solução geral para o caso homogêneo, eu também vir e pensar, não. E o que acontece se P de x, Q de x ou R de x forem funções de x? Bora. Antes de pensar nisso, eu vou pensar no caso mais simples, né? Se fossem funções constantes, que é o caso mais simples, tá, de analisar, sempre lembrando que este azinho não pode ser nulo, não esqueça. O azinho, cara que está multiplicando y duas linhas, não pode ser nulo. Os outros podem ser. Esse não, porque se ele for, não teria mais y duas linhas. Lembra que eu já falei até anteriormente. E aí, se não tiver y duas linhas, não tenho mais ideal de segunda ordem, tá? Tem que se manter. Então, o primeiro caso que eu poderia estudar, pensando em P, Q, R, como funções de x, é se fossem funções constantes. Para depois engrossar o caldo e verificar quando tivesse aqui variável multiplicando y ou y' e bem como y duas linhas. E buscando métodos para poder achar solução para essas EDOs. Beleza, gente? Então, até finalizar essa aula, vocês vão ver que vamos resolver algumas questões no final com esse perfil. Beleza? Então, você já viu a expressão global, repito, viu como achar solução para o caso homogêneo. E agora, se os coeficientes foram constantes, forem funções constantes, é o estudo que vem primeiro para depois a gente engrossando o caldo, repito. Beleza? Então, vamos embora. O que é que vai acontecer? O que é que eu posso fazer para achar uma solução para essa EDO? Bom, ela está numa estrutura que eu poderia começar a sugerir, né? Eu poderia começar a sugerir um y, que eu substituiria aqui, multiplicando por c, pegava a sua derivada, multiplicava por b, e depois sua segunda derivada, multiplicava por a, e verificaria se a soma todinha dava zero. Né? Eu estou no ponto aqui, como os coeficientes de cada yzinho aqui são constantes, e apenas o a tem como obrigatoriedade não ser nulo, para que eu tenha EDO de segunda ordem, então eu fico pensando, bom, eu poderia já começar a refletir qual y eu poderia pegar aqui, né? E interessante dizer isso, que se eu começo a pensar em uma função y, que poderia ser uma primeira solução para essa EDO, repito, homogênea, com coeficientes constantes. Se eu começo a pensar numa função y que tenha suas derivadas de tal maneira que não variem tanto a sua aparência algébrica, eu já começo a pensar, bom, não variando muito a aparência algébrica de y para y', de y' para y duas linhas. Eu posso ter caras aqui que vão acabar podendo ser colocados em evidência. E aí, se eu coloco alguém aqui em evidência, se minha equação aqui ela se estrutura como o seguinte, ó, fica um termo multiplicado por outro, e isso está igual a zero, o que é que eu sei, gente? Lá de geometria analítica e vetores, que é que seria álgebra linear, por exemplo, tá? E isso aqui desde o fundamental, né? Desde o ensino médio fundamental. Dois termos multiplicados dando zero, o que significa? Que ou o primeiro será zero, ou, olha que lindo, o segundo será zero. É evidente que também podemos contar o caso em que ambos, sendo zero, isso vai dar zero, tá? Então, basta que um seja, ou o outro, evidentemente, ou ambos. Então, se eu penso em uma função que pudesse ser solução aqui, uma primeira, de modo que a sua primeira derivada e a segunda derivada não variem tanto algebricamente. Isso implica dizer que eu conseguiria colocar um termo em evidência com relação a outro. Observe isso, pessoal. E aí, colocando, de fato, a expressão que está à esquerda da igualdade como um produto de dois fatores,
É só ver qual aquele que pode ser zero e aquele que jamais seria zero. E se eu tiver um cara que jamais seria zero, obviamente que para dar zero o outro teria que ser. E aí eu caminho para uma especificidade de alcance para solução inicialmente dada, uma ou outra que eu encontre, e aí chego na geral. Tá bem, gente? E é bem isso que vai acontecer aqui. E aí essa função que eu vinha falando e já sugerindo que ela, se fosse de tal modo em que suas derivadas não variassem tanto algebricamente, fossem parecidas, eu conseguiria chegar nessa escrita e então descobrir um caminho para a solução. Bom, o que nos resta pensar numa função cuja derivada não varia tanto algebricamente é a função em que eu tome, ó, olha que lindo, um y1, pegar como um primeiro cara, tá? Como o e elevado a x. Se eu penso no elevado a x, primeiro, quem é a derivada de elevado a x? Ele mesmo. Só que aí vamos pensar mais um pouco. Se o derivado novo, vai dar e elevado a x de novo. Vai ficar tudo igual aqui. Eu poderia colocar e elevado a x em evidência. E mais, a função e elevado a x, ok? Meu y1 como função de x. Na escrita algébrica e elevado a x, isso aqui, gente, é sempre maior do que zero. Isso aqui é sempre maior do que zero. A base é um número positivo. Não importa o x que você usa em cima. Se positivo, se negativo, se zero. Sempre vai dar resposta maior do que zero. Se o x for negativo, eu inverto o ezinho, vai ficar uma fração com o ezinho por baixo, que ainda é positiva. Tá? Se eu pego, por exemplo, que x igual a menos 2, vai ficar 1 sobre e elevado a 2. Porque e elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre e elevado a 2. Isso aqui vai ser positivo. É verdade, vai ser um número pequeno, próximo de zero, mas ainda é positivo. Se, porventura, o seu x fosse zero, isso dá 1. E elevado a zero, 1, ainda é positivo. E se eu começar a pegar xzinhos aqui que fossem positivos, vai continuar positivo. Então, pensar na minha função exponencial. Deixa eu minimizar aqui e voltar, que às vezes ele dá uma travadinha, mas a gente volta e ele funciona. Pronto. Se a gente pensa no e elevado a x, gente, que caminho lindo para conseguir colocar um cara aqui em evidência, porque suas derivadas não variam tanto, e eu poderia ter um produto dando zero. Aí é só ver qual cara que nunca pode ser zero, o outro não vai ser, e eu começo a achar uma solução. Olha que interessante, que simples, tá? Pense simples. Matemática não é complicada se você pensa simples e conhece bem a teoria. Tá? Não queira criar bicho de sete cabeças onde não existe. Em geral, a gente em matemática desenvolve procedimentos, cálculos, teoremas, tecnologias a partir de pensamento simples, pessoal. Tá? Mas tem que conhecer bem a teoria para poder, de fato, fazer o que é simples. Então, esse é um caminho inicial que eu posso pensar. Tá? E aí você fica ali remoendo. E o que mais eu poderia pensar, então, em termos globais, né, em termos gerais? Que não simplesmente fosse o e elevado a x, mas pudesse vir um e elevado a alguma expressão aqui que não fosse sempre x, né? Porque eu posso ter aqui em cima outras expressões. Pode ser o x elevado a 2. Eu posso ter aqui, por exemplo, o e elevado a x elevado a 2. Você pode ter, por exemplo, o e elevado a raiz quadrada de x. Aí já restringe quais x você pode usar em números reais. É bem verdade. Você pode pensar no e elevado a 2x. É outra possibilidade, perfeitamente. Okay? Então, você tem muitas possibilidades para colocar aqui no expoente. Tá? De modo que você restrinja o uso do x ou não. Veja que no caso de raiz quadrada, como eu não posso calcular raiz quadrada de valor negativo em números reais, não dá resposta, não dá para calcular. É fácil verificar isso. Então, eu estaria restringindo aqui o domínio da minha função. E minha intenção não é restringir, né? É achar algo que seja bem geral. Então, mais para baixo agora, vocês vão ver que a gente vai partir de uma experimentação para um primeiro y, que seja da forma e elevado a x, mas não somente x, tá? Você vai ver aqui esse x com um coeficiente, a gente vai chamar de rzinho, por exemplo, tá? Coeficiente qualquer que possa vir multiplicando x. Até porque se você escreve só o x, já tem um coeficiente aqui. Qual seria ele? O 1, né? Mas nem sempre pode ser 1 vezes x, que é x. Pode vir um 3x, um 4x, enfim. Então, o rzinho, um constante qualquer, tá? Lembre que como a função tem como domínio x, qualquer outra letrinha que apareça depois de igualdade é constante. O e é constante, o r constante. Tá? E quando eu for derivar uma vez, duas vezes, esse rzinho vai estar caindo multiplicando aqui o e, né? Vocês sabem como é que deriva aí a regra da cadeia para o e elevado a um expoente que não é a variável única e que vem com um coeficiente constante multiplicando, tá? Você repete o e elevado a r vezes x
deriva aqui no expoente, isso dá R, e baixa o R multiplicando aqui na frente. Lembra de cálculo 1 lá, as primeiras regras de derivação com a função exponencial. Não pode esquecer de cálculo 1 de forma alguma. Tá? Cálculo 1 é uma base, um pré-requisito fortíssimo aqui para EDO. E vocês vão perceber que esse tipo de experimentação que a gente veio aqui raciocinando, remoendo para imaginar qual seria o y que eu poderia iniciar aqui a tentativa de achar uma solução, primeiro inicial, depois um outro y2 e chegar na geral, ela vai dar certo, tá? Pensar em E é maravilhoso, gente. As derivadas não variam tanto, vou poder colocar um termo em evidência, vão ficar dois fatores multiplicados já no zero. Um nunca poderá ser zero, que é o cara que está com o E na base. Isso aqui é sempre maior do que zero, já expliquei por quê. Então o outro terá que ser zero. Para que o produto dê zero, quando eu reescrever aqui minha expressão à esquerda da igualdade, buscando achar uma solução inicial. Beleza, gente? Então acompanha o próximo slide. Agora vamos formalizar o que eu estive explicando no slide anterior, tá? Então, ó, se estamos procurando uma função y tal que uma constante vezes sua segunda derivada, mais a outra derivada, mais o y, que é a função propriamente dita, isso dê zero, eu tenho um azinho que multiplica y, duas linhas. Você tem um bzinho que multiplica y', mais o czinho que multiplica y. E eu quero ver um y que eu substitua em y, pegue sua primeira derivada, depois sua segunda derivada, some tudinho e isso dê zero. O que eu expliquei antes. Na hora que eu pego, olha que lindo isso. Deixa eu pegar aqui o marcador amarelo. Na hora que você pega aqui, ó, o y igual ao e elevado a r constante vezes x, e y é uma função de x. Aqui ele deixa claro, o r é uma constante, como eu expliquei anteriormente para vocês. Esse cara funciona preciosamente bem. Primeira derivada, aquela que eu te falei já aqui em cima, ó. Segunda derivada, aqui você pode aplicar uma regra do produto se quiser, mas lembre, Rzinho é constante, então eu separo o Rzinho, derivo de novo o E elevado a Rzinho x, que vai dar Rzinho vezes E elevado a Rzinho x, então Rzinho fica ao quadrado. No y das linhas. Perfeito, tá aqui bonitão. Ó. Tá? Lembra que quando tiver uma constante multiplicando um termo variável, E elevado a Rzinho vezes x é termo variável, porque tem a variável x no expoente. Lembra que você pode aplicar a regra do produto aqui, mas demoraria mais, tá? Basta separar a constante, ó. Você está lá com... Vou pegar aqui um produto. Uma revisãozinha aqui de cálculo rápida. Você está lá com y' igual a Rzinho é constante. Beleza? Que multiplica E elevado a esse mesmo Rzinho vezes x. Tá? Se Rzinho é constante, para você derivar mais uma vez, chegar à segunda derivada, separe seu Rzinho e derive só a parte que está variável. Tá? Se aplicássemos aqui a regra do produto para a derivada, em y' para chegar em y das linhas, daria a mesma coisinha. Tá? Porque lembra que a derivada de uma constante é zero. Então um dos termos cai fora na hora que eu aplico a regra do produto. Então aqui ficaria, ó, o R vai baixar de novo e multiplicando meu E repetido. Beleza? E aí por isso aqui, ó, o nosso R ao quadrado, fazer aqui mais bonito, vezes o E elevado a Rx. Beleza? Então só uma revisãozinha, uma palhinha aí, lembrando de derivada, quando você tem uma constante multiplicando um termo variável. Você pode fixar a constante, deixar ela no cantinho, deriva outra parte e vem multiplicando a constante lá fixada numa multiplicação. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui rapidinho. E venha comigo. Olha que delícia que vai acontecer aqui. Ó. Estamos agora vendo como obter uma primeira solução para um EDO de segunda ordem homogênea, cujos coeficientes das variáveis são constantes. Primeiro estudo aí formalizado para vocês em EDO de segunda ordem. Então, se eu estou experimentando essa possibilidade de solução, o que vai acontecer? Venha comigo. Ó. Eu tomei y, como fiz anteriormente, vocês viram. Fiz a primeira derivada, fiz a segunda. Vou lá na minha equação e substituo. Olha o que aconteceu aqui. Ó. Vou pegar com o azul. No lugar do y duas linhas, está lá ele. R ao quadrado vezes E elevado a R vezes x. No lugar de y', está lá quem ele é. Uma vez que eu tomei y como E elevado a R vezes x. R vezes E elevado a R vezes x. Delícia! E meu y está lá também, ó, no lugar. E olha aquela sacada, olha aquele gênio natural que vai surgir em você quando você conhece como trabalhar com uma equação que está igualada a zero. Pegou a equação igualada a zero? Uma primeira saída, tente quebrar essa sua expressão em duas que multiplicam dando zero. Porque ou uma vai para zero,
ou a outra. E ambas também poderiam ir, tá? Mas baixa aqui uma ou outra para que dê zero. E aqui veja, na hora que você põe o E, que dá para ser colocado em evidência, E elevado a Rx em evidência, que dá para ser colocado em evidência, porque esse E elevado a Rx está aparecendo em todos os termos da esquerda da igualdade, você criou essa configuração. Ó. Olha o que você criou. Olha o que você conseguiu modelar. Você tem um bloco de expressão matemática multiplicando um outro bloco de expressão matemática, dando zero. O que isso quer dizer, caro aluno? Deixa eu apagar essa parte. O que isso quer dizer, caro aluno? Ou a expressão do parênteses vai para zero, ou a expressão E elevado a Rx vai para zero. Evidentemente que E elevado a Rx, E elevado a qualquer elemento positivo, negativo ou zero, isso sempre é maior do que zero. Então nunca pode ser zero. Comentei e expliquei isso no slide anterior. Portanto, quem deve ir para zero é o AR ao quadrado mais BR mais C. E quando eu escrever, o AR ao quadrado mais BR mais C, isso tudo igual a zero, o que eu tenho aqui, gente? Uma equação do segundo grau na incógnita R, que aqui para a gente vai ser incógnita agora, o Rzinho que eu posso encontrar. Ele tem o expoente 1, depois o expoente 2. Então, eu acabo montando uma equação com a constante R, que agora aparece como incógnita, tá? E eu consigo resolver essa equação do segundo grau com oitava série. Acho um R1, depois acho um R2. Olha que delícia, tá? E se eu consigo achar um R1 e um R2, eu consigo então achar o quê? 2 Ys. Um Y1, que será meu E elevado a R1x, e meu outro Y2, que será meu E elevado a R2x. Olha isso, as duas funções para um EDO de segunda ordem como soluções, que irá configurar as duas, chegará a configurar a solução geral, que é a combinação linear dessas duas soluções para EDO de segunda ordem. Acabou, né, gente? Então, como será uma solução? Olha que maravilha ver isso aqui, gente, essa construção, tá? Vocês não estão recebendo nada pronto, vocês estão vendo demonstração aqui, tá? Então, se eu pego um y como solução geral, tá? Uma função y de x como solução geral para a EDO homogênea que tem coeficientes constantes e é de segunda ordem, eu teria o y igual a C1, que multiplica o E vezes o R1x, mais C2, que multiplica o E R2x lá em cima. Então, essa combinação linear do E elevado a R1x com o E elevado a R2x é a minha solução geral. Então, ficou tudo maravilhoso aqui, porque quando você pegar, então, olha que lindo, quando você pegar um EDO de segunda ordem, com esse formatinho, um dos primeiros que a gente está estudando até aqui, tá? O primeiro foi só sendo igual a zero, a gente viu como é que tem uma solução geral, e agora, num modelo em que tem uma igualdade de fato nula, é homogêneo, e os coeficientes são constantes. Então, o primeiro caso aí, mais trivial para a gente estudar, de EDO de segunda ordem, não esqueça. Então, se eu pegar um EDO com esse modelo, eu já sei como resolver. Eu vou escrever uma equação de segundo grau que tem coeficientes Azinho, Bzinho e Czinho, que são os coeficientes de cada variável da minha EDO de segunda ordem. Maravilha. Certo? Vou resolver essa equação de segundo grau. Vou achar uma raiz R1, uma raiz R2. Que serão os valores que eu irei inserir em cada uma das soluções da minha EDO de segunda ordem. Será um E elevado a esse valor R1 vezes x. E depois, y2, o E elevado a esse valor R2 vezes x. E na hora que eu tomar a combinação linear de y1 com y2, tendo esta aparência, eu caio aqui na cor preta. Vou apagar aqui a parte azul para vocês. Ó. A gente vai cair aqui na cor escura, aqui embaixo. Vou botar aqui para ela. Baixar um pouquinho. A gente cai aqui nesse modelo. Vou colocar mais para cima. Ficar mais bonito. Nós caímos no seguinte modelo. A solução geral é combinação linear de y1 com y2. Meu primeiro y1 R1 vezes x, mais C2, uma outra constante qualquer, real, vezes E elevado a R2x. Tá aí. Então, no fundo, pegou um EDO de coeficientes constantes de segunda ordem homogênea, eu vou resolver a equação de segundo grau em R,
em que os coeficientes dessa equação são os coeficientes das variáveis na EDO de segunda ordem homogênea, beleza? Acho cada uma das raízes e já sei o modelo para o qual vou usar, obtendo minha solução geral para EDO. Tá? Vai ser o e elevado a esse R1 que eu encontrei vezes x e o e elevado a esse R2 que eu encontrei vezes x, lembrando de colocá-los numa combinação linear, ok? Gerando minha y, solução geral. Acabou, gente. Aí lembra, eu vou ter uma família de soluções e mais. Uma vez que eu tenho um problema de valor inicial, problema de contorno, a gente consegue definir fixamente qual o valor que é C1, qual o número que ele representa, e qual o valor que é C2, tá? Isso naqueles problemas de valor inicial, PVI, que a gente chama, que você já deve ter visto em EDO de primeira ordem e vai acontecer também aqui agora em EDO de segunda ordem. Beleza pura? Então, o que eu acabei de explicar aqui vem logo abaixo, formalizado para vocês. Ok? Então, ó, mas nunca o e elevado a rx é zero. Então, a outra parte da expressão entre parênteses, com ar ao quadrado mais br mais c, isso deve ser igual a zero. Tá? Então, essa equação que você vai usar para achar R1 e R2, a fim de chegar na solução geral para um EDO de segunda ordem, homogêneo, de coeficientes constantes, essa equaçãozinha que a gente viu em cima, ela tem nome, tá? Aqui eu apresento o nome para vocês. Qual é o nome dela? Você pode chamar de equação auxiliar, tá? Quando está resolvendo uma EDO de segunda ordem, homogênea, de coeficientes constantes. Coeficientes constantes, equação auxiliar, ou você pode também chamá-la de equação característica. O que eu prefiro? Equação característica, tá? Porque vocês vão ver demais esse termo característica ou característico aparecendo em outras áreas do conhecimento. Por exemplo, lá em álgebra linear, a gente estuda um polinômio em uma situação específica de conteúdo chamado polinômio característico. Em equação de recorrência, a gente também define uma equação chamada equação característica de uma equação de recorrência de segunda ordem, seja homogênea ou não homogênea. Então, em várias outras searas da matemática, o termo característica ele é predominante, tá? Então, prefiro até que em prova, vocês em minhas provas, usem equação característica. Então, quando você for escrever, tomando a equação característica da EDO de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes, segue que, tá? Use equação característica. Beleza? Muito bem. Observe que ela é uma equação algébrica que pode ser obtida da equação diferencial substituindo-se y duas linhas por r. Aqui, você guarde muito isso que eu escrevi acima, tá? Aqui é só formalizando, eu expliquei tudo acima, aqui tá só formalizando o que eu expliquei acima. Tá? Y das linhas r ao quadrado, lembre, o y' vai fazer o papel do seu r, e o y o papel de 1, ok? Isso porque o y ele fica multiplicado por quem? Pela constante c, tá? E fica aparecendo apenas c, então seria 1 vezes c, que é o próprio c, beleza? E veja que isso aqui não foi por acaso, né? Não foi por acaso, a gente construiu a chegada nesta estrutura de encaminhamento para chegar à solução geral de um EDO com o estilo que a gente viu aqui acima. Showzaço? Muito bem. Aqui, só ainda formalizando, né, ele fala como é que você encontra esse R1, esse R2. Aqui dispensa comentários, pessoal. Tá, isso aqui eu vou colocar para vocês. Ó. 8ª série. Beleza? Que, inclusive, atualmente, né, a gente chama de 9º ano, né? 9º ano do Fundamental Maior. Beleza? Mas assim, claro, como está aqui, eu comento com vocês. Eu sei que pode ter colega aí, alunos que já viam um tempo sem estudar, mesmo chegando aqui em EDO, tendo feito matérias que são pré-requisitos, ainda assim pode apresentar alguma dificuldade ou algum esquecimento, tá? Então lembre, como é que você pode resolver uma equação de segundo grau? Você pode usar a fórmula por delta, certo? Lembre que delta é esse b ao quadrado menos 4ac. Lembre que azinho é o coeficiente de y duas linhas aqui pra gente. Bzinho, o coeficiente de y', ok? E Czinho, o termo independente. Na equação característica, Azinho é o coeficiente de r ao quadrado, Bzinho, o coeficiente de r, e C, o termo independente. Lembra que isso aqui é o seu delta, esse cara aqui dentro da raiz é o seu discriminante. Aí muita gente fala a fórmula de Bhaskara, né? Lembre, não foi Bhaskara que desenvolveu essa fórmula, tá? Registros históricos mostram que ele viveu numa época em que já bem antes se conhecia tal modelo de resolução por radicais, isto é, que usa raiz, tá bem? Lembra que você pode resolver uma equação de segundo grau também completando um quadrado, é outra maneira. Você pode fazer aquela estimativa de soma e produto, né? A soma equivale ao cara negativo multiplicando o termo que tem grau 1. O produto equivale ao cara que é o termo independente.
Tem muitas formas. Aqui, no meu material, a gente apresenta uma geral, tá? Que é já em cima dos coeficientes. Quem é R1? Eu obtenho com essa formulazinha que vem lá da famigerada fórmula de Bhaskara, tá? E o R2 lá também escrito, só trocando o sinal aqui, da raiz de delta, tá? Vou colocar aqui entre aspas, beleza? Só a raiz de delta. E aí o que acontece? Lembre que na equação de segundo grau você pode ter o primeiro carinha, primeira raiz R1, distinta do R2, tá? Raízes distintas e ambas pertencentes aos números reais, beleza? Aí eu tenho duas raízes reais e distintas. Pode acontecer das raízes serem iguais, pode sim, nenhum problema. E ainda serem reais, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Beleza? E lembre também lá na equação de segundo grau que eu poderia ter o caso em que as raízes R1 e R2 elas são distintas, ok? Só que dessa vez elas não pertencem aos reais, tá? Elas pertencem ao conjunto dos números complexos, que é quando eu tenho aquele elemento imaginário, tá? Então, isso acontece, não se esqueça, quando o seu delta, b ao quadrado menos 4ac, quando o seu delta, esse caso aqui, ó, vou pegar aqui a cor verde, quando o seu delta ele é menor do que zero, tá? Porque eu não consigo achar a raiz quadrada de valor negativo nos reais. Qual a raiz quadrada de menos 4? Você pode me falar que isso aqui é 2? Não, porque 2 vezes 2 dá 4 e não menos 4. Você pode falar que isso aqui é menos 2? Não, porque menos 2 vezes menos 2 dá 4 e não menos 4. Então, em números reais você não consegue. Mas é quando você define aquele número imaginário e como a raiz quadrada de menos 1, então esse cara que é sua raiz de menos 4, você pode escrever como quem? O menos 1 que multiplica 4. E aí, a raiz de um produto é o quê? Não se esqueça, o produto das raízes. Fica a raiz de menos 1 vezes a raiz de 4. Você conseguiu deixar o 4 positivo? E a raiz de menos 1 a gente define como i, número imaginário. Está aqui o i. E a raiz de 4, mais ou menos 2. Algebricamente falando, então você tem aqui mais ou menos 2i. Ou seja, seu R1 seria o menos 2i e seu R2 seria o mais 2i. Numa equação segundo grau, em que o delta, não se esqueça, ele é menor do que zero, seus Rzinhos que vão compor o expoente de cada Ezinho em cada solução da EDO de segunda ordem, homogênea de coeficientes constantes, cada Rzinho vai ser um número complexo, tá? Então, se você acha o primeiro complexo da forma 2i, qual outro complexo? Menos 2i. É sempre o conjugado. Lembre do teorema fundamental da álgebra, tá? Se eu tenho uma expressão polinomial, e nesse caso aqui é uma equação de segundo grau, uma das raízes é um número complexo, obrigatoriamente a outra raiz também é um número complexo, ok? E é a sua conjugada, ok? O seu valor conjugado. O que quer dizer isso? Só trocar o sinal da parte imaginária, tá? Aqui é uma lembrancinha que eu não precisava fazer, mas fazendo para vocês do ensino médio, final do ensino médio, tá? Caso aí estava um pouco enferrujado, números complexos, tá? Lembrando para vocês, porque de fato aqui a DO é uma disciplina que vai tocar em muitos conteúdos que vocês já estudaram até aqui, tá? Inclusive do ensino superior mesmo. Tranquilo, gente? Então fica ligado nisso, tá? Lembre que seu delta, se for maior do que zero, você vai ter raízes distintas, beleza? Delta igual a zero, você vai ter raízes iguais, tá? Mas o caso mais aqui específico e peculiar é quando ele for menor do que zero. Tu vai conseguir sim achar raízes e que são raízes complexas. Não tem nenhum problema, tá? Na sua solução lá geral, você vai ter o C1 que multiplica o E elevado ao número complexo vezes x, mais o C2 que multiplica o E elevado ao número complexo, que é o conjugado do primeiro, tá? Vezes x. Acabou. Aí você vai ter a chamada solução complexa. É evidente que quando você tem o E, aqui observando para vocês, vou pegar aqui o meu piloto, quando você tem o E, isso eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, quando descer aqui a página, quando você tem o E elevado a um número aí complexo qualquer, por exemplo, alfa mais i beta, certo? Isso multiplicado por x, tá? Número complexo, por exemplo, que poderia ser o meu R1, tá? Aí meu R2 seria como? Alfa menos i beta. Sempre, pessoal, que achar um número complexo e é uma raiz da equação de segundo grau, a outra raiz também é número complexo, tá? Conjugado, teorema fundamental da álgebra. Mencionei aqui e reforço. Então, se eu tenho alfa mais i beta, como sendo meu R1, meu R2 será alfa menos i beta. O que acontece é que existe ainda uma fórmula que vai simplificar ainda mais essa potência cuja base é o número de Euler, que é a chamada fórmula de Euler, que trabalha com cosseno e seno. A gente chega nela daqui a pouco. Tudo bem até aí, então? Show de bola?
vem comigo. Desce aqui mais um pouquinho. Aqui abaixo são os 3 casos que eu mencionei para vocês, tá? Quando delta, ó, o b ao quadrado menos 4ac, que é o nosso delta. Quando ele é maior do que 0, eu vou ter R1 e R2 distintos. Aí eu vou escrever numa boa, minha solução geral vai ter essa aparência aqui, ó, igualzinho como estava antes. C1 vezes E elevado a R1x mais C2. Solução geral, não esqueça. E elevado a R2x. Numa boa. X. Antes de passar para o caso delta igual a 0, eu aqui trago um exemplo para vocês, ó. Olhe essa EDO de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes. Olhe que linda. Deixa eu pegar aqui um período de cor diferente. Pegar o verde mesmo. Quem é o coeficiente aqui A, gente? A é 1. É o cara que está multiplicando Y, 2 linhas. Quem é o nosso Bzinho aqui, gente? Também é 1. É o valor que está multiplicando Y'. Quem é nosso Czinho aqui, gente? Os coeficientes constantes nessa EDO é o nosso menos 6. Beleza? Se eu pergunto, ou se eu peço, resolva esta EDO, primeiro eu tenho que me ligar na estrutura dela. Ela é homogênea, beleza, eu já estudei isso, já, eu sei resolver, eu sei como é a cara da solução geral de uma EDO de segunda ordem homogênea, pronto. O que mais ela tem aqui? Os coeficientes das variáveis da EDO são números, isto é, são constantes? Sim. Opa, então eu estou numa EDO de segunda ordem, de coeficientes constantes e homogênea. Pronto. Aí, pela estrutura de resolução que você viu anteriormente, demonstrada por mim, acabou. Monta a equação característica. Olha ela aqui, ó. Lembre, cada coeficiente da equação característica são os coeficientes constantes da sua EDO no trecho das variáveis. Y, Y', Y', tá? Então, lembre que Y' vai representar para a gente o R ao quadrado, o Y', o R. Ah, se não tivesse Y', nenhum problema, não teria R. Se não houvesse Y' aqui, não teria o R. Pode acontecer isso? Claro. Só não pode acontecer de não ter o Y duas linhas. Porque se não houver Y duas linhas, aí eu não tenho mais EDO de segunda ordem. Tá? Não tendo a Y duas linhas, mas tendo o Y', aí eu teria um EDO de primeira ordem. Tá? E se eu não tiver nem Y duas linhas, nem Y', eu fico apenas com a função na variável y de x. Acabou. Tá? Aí eu não falo mais em EDO nesse caso. Muito bem, então, você montou sua equação característica muito tranquilamente, tá? Resolveu, aqui é muito fácil aqui resolver por soma e produto, tá? Deixa eu puxar aqui para vocês verem, ó, esse exemplo. Na hora que eu tenho r ao quadrado mais r menos 6 igual a 0, você pode trabalhar delta, b ao quadrado, depois r1, r2. Mas orienta o seguinte, se você tiver sua equação característica associada à sua EDO de segunda ordem de coeficientes constantes, e o seu r ao quadrado ele tiver 1 multiplicado por ele, isto é ele mesmo, o coeficiente é 1, é bem mais rápido você responder por soma e produto. Lembre que a soma das raízes bate com o coeficiente de R de grau 1 quando ele é negativo, e o produto das raízes bate com o termo independente. Então posso vir aqui e escrever assim, ó, R1 mais R2 tem que dar o coeficiente de R, o cara que não está ao quadrado, mas é variável, tá? Com sinal trocado, então aqui menos 1. Isso vem lá da oitava série, tá, gente? Não vou explicar bem a razão disso, mas é muito simples perceber, tá? É que quando eu somo dois números e multiplico dois números, eu consigo montar um sistema que cai numa equação de segundo grau, e por isso vale esse recurso aqui de soma de raízes, bem como de produto das raízes, tá? Muito bem, então R1 vezes R2 aqui, dando menos 6. Lembre, soma e produto de raiz. A soma baterá com o coeficiente de R, a variável do expoente 1, poderia ser Rx, qualquer variável aqui na equação de segundo grau, tá? Nos casos aqui é R. A soma dá o coeficiente de R com sinal trocado. Pronto. E o produto dá o próprio termo independente da variável, o termo constante, beleza? Então, se ele está positivo, está negativo, o que está lá é o produto das raízes. Aí você vai pensar agora, me diga aí dois números que somados resultem em menos 1, e ao mesmo tempo esses números, quando multiplicados, dá menos 6. Se eu descubro quem é cada um a partir desse sistema, eu sei as raízes, muito rapidamente, tá bem? Então vamos lá, vamos pensar. Orientação, eu oriento muito que você pense pelo produto primeiro, tá? Normalmente é mais tranquilo pensar pelo produto, que é a operação, em geral, mais complexa do que a soma, e aí saiu no produto, quase sempre você consegue também encaixar a soma com os mesmos caras. Por exemplo, R1 e R2, dois caras que multiplicados deem 6. Antes de chegar no menos 6, vamos pegar só o 6. Ah, pode ser o 2 e o 3, né?
2 vezes 3 dá 6. Só que ele está negativo. Ó. Então, podia ser menos 2 vezes 3. Realmente, se eu pegar menos 2 e multiplicar por 3, dá um menos 6. Beleza. Mas menos 2 somado com 3 dá menos 1? Não, daria 1. Aí você fala, então só trocar o sinal, né? Então, na verdade, se eu pegar o 2 e multiplicar por menos 3, que dá menos 6, na hora que eu somar 2 somado com menos 3, vai ficar 2 menos 3, que é menos 1. Pronto. Olha como é fácil de descobrir, gente. Tá? Isso partindo aí do produto das raízes. Lembrando que sempre você vai poder pensar dessa forma, para quem não lembrava dessa maneira de resolver, alguns eu sei que devem lembrar, evidente, senão a maioria. Para você poder usar esse modelo de busca pelas duas raízes de uma equação de segundo grau, lembre, ela tem que começar com a variável de maior expoente, que vai estar elevada a 2, de tal maneira que o seu coeficiente seja 1, é o coeficiente líder da equação, tá? Ele sendo 1, esse modelo se aplica numa boa, tá? Então, a equação começa com r ao quadrado, opa, corre para esse método. Ah, professor, eu esqueci na hora. Não, então aplique delta. Faça b ao quadrado, menos 4ac, depois vai para R1, R2, exatamente como estava aqui em cima. Ó. Aqui, ó. R1 e R2. Tá? Como lá na oitava série, como lá no nono ano. Beleza? Para a sua equação do segundo grau deliciosa. Então, na hora que você achou seu R1 e seu R2, acabou. Já consegue montar sua solução geral. Por quê? Aqui eu já sei que meu y1, vou botar para o lado de cá, ó. Quem é meu y1? Vai ser o e elevado a R1, que foi R1, 2, que multiplica x. Quem é o meu y2? Vai ser o e. Quem é meu R2? Opa, menos 3. Então, elevado a menos 3, que multiplica x. Uma solução para EDO de coeficientes constantes homogênea, de segunda ordem. Outra solução. Qual é a solução geral? A gente viu que numa EDO de segunda ordem homogênea, a solução geral é, pelo teorema lá em cima, teorema 3. Depois também reforçamos no teorema 4. Como é? Pega uma função y, dx, não esqueça, e escreve a combinação linear de y1 com y2, que são as duas soluções que você obteve particulares para a sua EDO de segunda ordem, aqui nesse caso, de coeficientes constantes e homogênea. Tá? Então, um C1, um número real qualquer, vezes o y1, tá? Mais um C2, um número real qualquer, vezes o y2. Acabou. Achou a solução geral para a sua EDO. Y, duas linhas, mais y' menos 6y igual a 0. Os outros casos, para você obter y, y2 depois ir para a solução geral, é só variando o delta, gente. Eu expliquei aqui em cima cada um dos casos para vocês, tá? Quando as raízes são distintas, esse é o caso em que delta é maior do que 0, não esqueça. Quando as raízes são iguais, é quando o delta dá 0. Quando elas são diferentes, mas são complexas. Aí eu vou ter duas raízes complexas, tá? Uma complexa e a sua conjugada. Beleza? Então, você viu o primeiro caso quando o delta é positivo, maior do que 0. Raízes distintas para a sua equação característica. Acabou. O modelo como é que vai ser? C1 vezes z elevado a R1x mais C2 vezes z elevado a R2x. Acabou. Tá? Aí os outros dois casos, como eu já passei de 1 hora aqui de exposição, então vou pausar agora, tá? Para não ficar muito longa a aula. E essa aula fica então puxada para quinta-feira agora. E a aula da sexta, dia 25, é a continuação pegando os outros casos aqui de soluções possíveis para a equação característica. E a gente fecha essa parte todinha de EDO homogênea, de segunda ordem, de coeficientes constantes, já nessa semana, deliciosamente. Beleza, pessoal? Então paro aqui nesse slide e até a próxima!